descoberta de que os genes estão situados nos cromossomos gerou um impasse muito grande no entendimento e conceito da segunda lei de Mendel. Como a gente já viu, segundo essa lei, 2 ou mais genes não alelos segregam-se independentemente, porém eles têm que estar localizados em cromossomos diferentes. Conforme foi passando o tempo, surgiu um problema. Mendel, ele afirmava que os genes relacionados a 2 ou mais características sempre apresentavam segregação independente. Porém, se essa premissa fosse verdadeira, então haveria um cromossomo apenas para cada gene. Se a gente for considerar que existe uma infinidade de genes, então haveria uma quantidade assombrosa de cromossomos dentro de uma célula, o que, obviamente, não é verdade. Como existem poucos cromossomos no núcleo das células e inúmeros genes, é um intuito concluir que em cada cromossomo existe uma infinidade de genes, responsáveis por inúmeras características típicas de cada espécie. A gente diz que esses genes presentes em um mesmo cromossomo estão ligados a linkage ou em ligação genética, e eles caminham juntos para a formação de gametas. Morgan e seus colaboradores trabalharam com a mosca da fruta e realizaram cruzamentos onde eles estudaram 2 ou mais pares de genes. Com isso, eles viram que realmente nem sempre a segunda lei de Mendel era obedecida. Com todo esse estudo e análise, eles concluíram que esses genes não estavam em cromossomos diferentes, mas sim encontravam-se no mesmo cromossomo, que seria a ligação genética. Recombinação gênica ou genética. O que é? É a troca de genes entre 2 moléculas de ácido nucleico. Quando ocorre o processo de recombinação? Ela ocorre na meiose, que é um processo de divisão celular, onde uma célula diploide 2N gera 4 células haploide, células M, que ocorre a produção de 4 gametas. Quando 2 cromossomos se rompem e se unem, alguns genes transportados por esses cromossomos trocados vai ser o processo denominado crossing over. Em eucarioto, a recombinação genética é um processo alienado. Acontece na formação das células reprodutivas de modo que essas células contenham DNA recombinante. Já em uma bactéria, existem várias maneiras diferentes, mas em todos os casos, 2 moléculas de DNA são unidas. No processo de conjugação, uma bactéria atua como doadora e outra receptora, e possui presença do fator fertilidade, o fator F. O processo de transformação é onde o DNA pode ser proveniente de células da mesma espécie ou de outras espécies que morreram, mas ainda se encontram dispersas pelo ambiente. Transdução é onde os próprios fagos podem sofrer recombinação quando 2 genótipos diferentes infectam a mesma bactéria. Assim como a mutação, a recombinação genética contribui para a diversidade genética de uma população, que é base de um processo evolutivo.